Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison e mais uma vez iremos dar continuidade à leitura do livro O Príncipe dos Canalhas, de Loretta Chase. Por favor, acompanhe comigo a leitura do capítulo 5. Vamos dar continuidade. Quero desejar uma boa sorte para vocês na final e vou resumir com duas palavras. Parabéns! Assim que saiu, Dain quase a derrubou, pois, por alguma razão descabida, a senhorita Trent não estava fugindo, e sim marchando de volta à casa dele. Que insolente! Gritou ela, dirigindo-se à porta. Vou quebrar o nariz dele. Primeiro, o porteiro. E agora, a minha criada. E sem contar a charrete. Isso já passou de todos os limites. Dain se colocou diante dela. O corpanzil bloqueando a entrada. Ah, não, senhorita. Não vai fazer nada. Não conheço, nem me importo com seu jogo. E... meu jogo? Ela deu um passo para trás. Plantou as mãos nos quadris e fitou, enfurecida. Ao menos, era o que parecia. Era difícil saber, por causa da enorme aba da touca que ela usava e da pouca luminosidade. O sol não havia se posto totalmente, mas enormes nuvens escuras engoliam Paris. De algum lugar ao longe, ressoou o estrondo grave de um trovão. Meu jogo! Repetiu ela. Seu lacaio bruto! Seguiu o exemplo do senhor, pelo que vejo. Descontando sua frustração em quem é inocente. Sem dúvida, achou que seria engraçado espantar o cavalo que puxava a minha charrete, com a minha criada dentro, e me deixar perdida aqui, depois de roubar a minha sombrinha. Ela girou sobre os calcanhares e saiu pisando duro. Se Dain estava interpretando corretamente aquela reclamação, Herbert mandara embora a criada da senhorita Dain junto com o veículo alugado que as levara até lá. Uma tempestade se aproximava. Herbert pegara a sombrinha dela. E as chances de encontrar uma charrete desocupada àquela hora, com o tempo ruim, eram quase nulas. Dain sorriu. Adieu, então, senhorita Trent, disse ele. Aproveite sua caminhada de volta para casa. Adieu, Lord Dain, respondeu Jéssica, sem virar a cabeça. Tenha uma noite agradável com as suas vacas. Vai tomar no cu! Vacas? Ela só estava tentando provocá-lo. Dain disse a si mesmo.
O comentário foi uma tentativa patética de rebaixá-lo. Ofender-se seria admitir que aquilo de fato o atingira. Aconselhou-se a simplesmente rir da situação e voltar para suas vacas. Aproximou-se dela com alguns passos furiosos. Isso é puritanismo ou inveja? Perguntou ele. É o trabalho delas que a ofende? Ou apenas o fato de que a natureza tenha sido mais generosa com elas? Jéssica continuou andando. Quando Bert me contou quanto você paga, achei que os serviços eram caros demais, disse ela. Agora, entretanto, percebo meu erro. Obviamente, você paga. É mesmo, é? Talvez o preço seja exorbitante, disse ele, enquanto segurava a vontade de sacudi-la. Afinal, não sou tão bom assim em pechinchar. No futuro, a senhorita poderia conduzir algumas negociações para mim. Nesse caso, devo descrever meus requisitos. O que eu gosto. O senhor gosta de mulheres grandes, roliças e burras. Retrucou ela. A inteligência raramente é relevante, respondeu ele, reprimindo um desejo feroz de arrancar aquela touca e pisoteá-la. Eu não as contrato para debater metafísica, mas se já entendeu como eu gosto que sejam fisicamente, acho melhor eu explicar o que gosto que elas façam. Sei que gosta que elas tirem suas roupas, disse ela. Ou talvez que as vistam de volta. Naquele momento, era difícil ter certeza se elas estavam no começo ou no final dos trabalhos. Eu gosto das duas coisas, comentou ele entre os dentes. E entre uma e outra, gosto quando elas... Eu recomendo que o senhor mesmo amarre suas calças agora, interrompeu ela. Elas estão começando a se amontoar de forma constrangedora no alto das suas botas. Foi só então que Dain se deu conta de como estava vestido. Ou despido, na verdade. Percebi agora que os punhos da camisa batiam soltos nos braços.
enquanto o restante da peça esvoaçava ao sabor do vento. Embora as palavras tímido e modesto constassem no dicionário de Dain, não tinha nenhuma ligação com ele. Por outro lado, seus trajes, diferentemente de seu caráter, eram sempre comme il faut. Sem mencionar que ele se encontrava na cidade mais famosa e mais crítica do mundo em termos de moda. O calor lhe subiu pela garganta. Obrigado, senhorita Trent, disse ele, indiferente, por chamar minha atenção para o problema. Em seguida, com a mesma frieza e caminhando ao lado dela, ele desabotoou a calça por completo. Enfiou a camisa para dentro dela e voltou a fechá-la despreocupadamente. A senhorita Trent emitiu um ruído estrangulado. Dain lançou-lhe um olhar sarcástico. Não dava para saber, por causa da touca e da escuridão que se formava. Mas achou que ela tinha ficado ruborizada. Está se sentindo mal, senhorita Trent? Perguntou ele. Foi por isso que passou direto quando devia ter virado aquela esquina? Jéssica parou. Passei direto, respondeu ela com a voz abafada. Porque não sabia que era onde eu devia virar. Ele sorriu. A senhorita não sabe o caminho de volta? Ela começou a andar outra vez, em direção à rua que ele havia indicado. Vou descobrir. Dain a seguiu, virando a esquina. A senhorita ia simplesmente voltar a pé, na calada da noite, até a casa do seu irmão, mesmo sem ter a mais vaga noção de como chegar lá. É meio maluca, não é? Concordo que está escurecendo, mas não estamos na calada da noite, disse ela. De qualquer modo, não estou sozinha. E não considero imprudência ter o homem mais aterrorizante de Paris me escoltando. É muito cavalheiresco de sua parte, Dain. Gentil até na verdade. Ela parou em uma rua estreita. Ah! Já estou conseguindo me orientar. Esta rua vai dar na Rue de Provence, não é? O que disse? Perguntou ele, a voz baixa e ameaçadora. Eu disse que esta rua vai dar... Gentil? Interrompeu ele, seguindo-a quando Jéssica virou a esquina.
Ah, sim. Aí está. Ela acelerou o passo. Estou reconhecendo aquele poste. Se Jéssica fosse homem, ele faria questão de proporcionar um encontro íntimo entre o crânio dela e o poste. What the hell? Get out of here, jockey! Ah! Dain percebeu que estava com os punhos cerrados. Diminuiu o passo e disse a si mesmo para voltar para casa. Agora, nunca na vida ele levantara a mão contra uma mulher. Esse tipo de comportamento não apenas demonstrava falta de autocontrole, como também covardia. Somente os covardes usam armas letais contra pessoas desarmadas. Parece não haver nenhum perigo iminente em deixá-la vaguear sem rumo pelas ruas de Paris, causando agitação no povo, disse ele, zangado. Acredito que posso permitir que complete sua jornada sozinha e ficar com a consciência tranquila. Ela parou, virou-se para ele e sorriu. Entendo perfeitamente. A Rue de Provence costuma ser bem movimentada a essa hora. E um de seus amigos pode avistá-lo. É melhor ir embora. Prometo não mencionar uma palavra sobre sua cortesia. Dain tentou se convencer de que devia simplesmente rir e ir embora. Já fizera isso mais de 1000 vezes. E sabia que era uma das melhores saídas. Não havia como revidar quando Lord Dain ria de você. Já tinha sofrido reveses piores. Isso não passava de um aborrecimento. Mesmo assim, o riso não veio. E ele não conseguia virar as costas para ela. Jéssica já havia desaparecido na esquina. Dain correu atrás dela e agarrou-lhe o braço, obrigando-a a parar de andar. Olhe, segure a sua língua e me escute, avisou ele. Não sou um dos seus brinquedinhos para ser zombado e humilhado por uma garotinha de meia tigela que se acha esperta. Não dou a mínima para o que as pessoas veem, pensam ou dizem. Não sou um cavalheiro, senhorita Trent, e não sou gentil. Para o diabo com sua impertinência. E eu
não sou uma das suas vacas estúpidas, retrucou ela. Não sou paga para fazer o que você gosta. E nenhuma lei na terra me obrigará a agir de tal maneira. Eu digo o que eu quero e, nesse momento, fico muito contente em deixá-lo furioso. Porque é exatamente assim que me sinto. Você arruinou a minha noite. Nada seria melhor do que arruinar a sua, seu brutamontes egoísta, snob, estúpido. Ah, se fudeu. Ela lhe deu um pontapé no tornozelo. Dain ficou tão espantado que acabou soltando o braço dela. Então, olhou para seu pé pequeno e delicado, envolto por uma botinha. Meu Deus! Você achou mesmo que ia conseguir me machucar com isso? Ele riu. Está louca, Jess? Seu bêbado idiota! Gritou ela. Como se atreve? Jéssica arrancou a touca e golpeou o peito de Dain com ela. Eu não lhe dei permissão para me chamar pelo nome. Ela o golpeou outra vez. E não sou uma garotinha de meia tigela. Seu jumento estúpido. Dain baixou os olhos, confuso. Via uma mulher frágil e delicada, aparentemente tentando feri-lo com uma espécie de chapéu. Ela parecia tomada pela fúria. Enquanto fazia cócegas no peito dele com aquela touca ridícula, Jéssica vociferava sobre uma festa, o retrato de alguém e a senhora Belmont, e resmungava que ele havia estragado tudo e que pagaria caro por isso. Gritou que não se importava mais com Bertie, já que o irmão não servia para nada mesmo, e que voltaria imediatamente para a Inglaterra, a fim de abrir uma loja e leiloar o ícone russo, faturando 10.000 libras por ele. Por fim, disse que esperava que Dain morresse engasgado com aquilo. Dain não sabia com que deveria morrer engasgado, exceto, talvez, de tanto rir, pois nunca vira nada tão divertido em toda a sua vida quanto ao ataque de nervos da senhorita Jessica Trent. As faces dela estavam rosadas. Os olhos soltavam faíscas prateadas. E os longos cabelos negros desciam-lhe em cascata pelos ombros. Eram bem negros. O mesmo aceviche
que tingia os cabelos dele, mas com algumas diferenças. Dain tinha fios grossos, esparsos e encaracolados. Já os de Jessica pareciam um véu de seda esvoaçante. Algumas madeixas se soltaram dos grampos e prendiam de maneira provocante sobre o corpete. E foi neste momento que ele se distraiu. O casaco, cor de maçã verde, estava abotoado até o alto de seu pescoço pálido. Era uma peça bem justa, que valorizava a curva dos seios. Se comparados aos, digamos, generosos dotes de Denise, os seios da senhorita Trent eram insignificantes. Quando visualizados em um corpo esguio, de ossatura graciosa e cintura fina, entretanto, as curvas femininas subitamente ficavam mais do que amplas. Os dedos de Lord Dain começaram a coçar. E uma onda de calor se agitou e se contorceu em seu estômago. A touca, que lhe fazia cócegas, começou a irritá-lo. Ele a agarrou, a amassou-a e jogou-a no chão. Já chega, disse ele. Você está começando a me aborrecer. Aborrecer? Gritou ela. Aborrecer? Vou aborrecê-lo agora. Seu paspalhão ignorante. Jessica recuou. Fechou o punho e o acertou bem no meio do peito. Foi um bom e sólido golpe. E se ela houvesse atacado um homem que não tivesse uma compleição física tão formidável, poderia tê-lo feito cambalear. Dain mal sentiu o baque. Os pingos de chuva preguiçosos que caíam na sua cabeça tinham praticamente o mesmo impacto. Mas ele a viu gemer quando encolheu a mão e percebeu que havia se machucado. E isso lhe deu vontade de gritar. Dain agarrou a mão de Jessica e a largou, com medo de que pudesse esmagá-la por acidente. Que o diabo a carregue! Vá para o inferno! Gritou ele. Por quê? Não me deixe em paz, mulher! Um vira-lata, que estava cheirando o poste, ganiu e fugiu em disparada. A senhorita Trent nem pestanejou. Ficou onde estava,
fitando com uma expressão amarga e obstinada o lugar onde se machucara, como se esperasse por alguma coisa. Ele não sabia o que era. Tudo o que Dain sabia, e não sabia como sabia, mas tinha tanta certeza quanto a tempestade que se erguia e rugia acima dos dois. Foi que ela não havia conseguido o que queria, e não iria embora até que o conseguisse. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Que diabos você quer? Berrou ele. Qual é o seu problema? Jéssica ficou calada. Os pingos de chuva começaram a ganhar força e tamborilavam sobre o trotor. As gotas reluziam no cabelo de Jéssica e brilhavam nas faces rosadas. Uma delas deslizou pela lateral do nariz e parou no canto de sua boca. Maldição, disse ele. E parou de se importar com o que pudesse esmagar ou quebrar. Estendeu os braços e enlaçou as mãos enormes ao redor da cintura dela. Erguendo-a